É muito bom, né, irmãos? A gente vê, né? E a gente tem a oportunidade de apresentar esses primos hoje, juntos aqui, né, na casa de Deus. Isso é maravilhoso. Nós vamos, irmãos, agora para o momento que nós vamos ouvir uma mensagem do Senhor Jesus para o nosso coração, para a nossa vida. Nós vamos fazer uma oração também para a palavra de Deus falar com a gente aqui hoje. Seja uma palavra que venha de encontro àquilo que a gente precisa, né, que a gente necessita. Então vamos fechar nossos olhos para a gente poder orar nesse momento. Senhor, nós estamos na presença do Senhor Jesus, e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos falar também, que o Senhor possa nos conduzir com toda a sabedoria, com toda a capacidade, com toda a autoridade, com toda a unção que vem dos céus, hoje numa noite muito especial também, porque Senhor, nós estamos aqui, Jesus, para celebrar o Senhor Jesus, pelo sacrifício feito pelo Senhor ali na cruz. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quero convidar vocês, os irmãos todos aqui, a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, a igreja de Roma. Então, Romanos capítulo 1, texto que a gente vai ler é o texto de número, versículo 16, é um dos versículos maravilhosos que o apóstolo Paulo declara. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Ele é o poder de Deus, Ele é o poder de Deus, para salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, também o grego. Amém? Irmãos, falar um pouquinho antes dessa palavra, de quem o autor dessa frase, o autor desse versículo, dessa carta, é o nosso querido apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a maioria conhece a vida dele, um homem que teve a sua conversão ao Senhor Jesus, Deus mudou a vida dele. Ele era um soldado da sua época, soldado de Roma, e como soldado de Roma que ele tinha a função de aplicar a lei, e a lei de Roma na época era uma lei que perseguia os cristãos, o povo de Cristo, certo? Então ele tinha uma missão muito ruim, que era perseguir a igreja, perseguir os cristãos, perseguir o povo de Cristo. E ele era um homem que levava isso muito a sério, e levava o trabalho dele muito a sério, e por não conhecer a palavra, ele tinha prazer em perseguir o povo que era de Cristo, o povo de Deus. Fazia isso com muita vontade. Mas um dia de trabalho dele, que ele estava indo fazer isso, ele teve um encontro com Jesus. E cada pessoa que tem um encontro com Jesus, irmãos, muitas vezes tem uma transformação de uma forma. Com todo mundo que Jesus toca na vida dele, cada um Jesus faz de um jeito. Cada caso é um caso, cada um é uma forma. E o caso do apóstolo Paulo foi uma forma que de Jesus usou para mudar a vida dele, mas bem brusca mesmo, porque ele era um homem muito brabo. Jesus tinha que marcar a vida dele, e ele teve aquele encontro. Jesus brilhou uma luz, ele caiu do seu animal, Jesus falou com ele, ele abriu o coração,
Durante 3 dias ele passou por um procedimento de conversão, que ele ficou cego durante 3 dias, até que o irmão orou por ele, ele voltou a enxergar, e aí, daí em diante, ele começou a pregar a palavra de Deus. Então a mudança de vida dele foi radical. Sabe aquela mudança, tipo assim, irmão, quer que você entenda, é uma pessoa, sabe aquela pessoa que não gosta de uma coisa de jeito nenhum, mas de repente passa a gostar mais que todo mundo? Foi isso que aconteceu com ele. Ele não podia nem ouvir falar de Jesus, agora ele passou a ouvir falar de Jesus toda hora. Não gostava de povo, de igreja de jeito nenhum, passou a gostar mais que todo mundo. Então foi uma mudança radical. Pensa numa mudança radical, assim, da água para o vinho, igual os outros falam. Você escuta muito essa pronúncia, né? Mudou da água para o vinho, né? Porque é uma mudança radical. Você mudar uma água para o vinho, muda tudo, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, a mudança na vida do apóstolo Paulo foi brusca. De um homem violento, de um homem mau, passou a ser um homem bom. Passou a ser um homem amoroso. Perseguidor da palavra de Deus, passou a pregar a palavra de Deus. Só para você ter noção. Proibia os outros pregar o evangelho. Dali 3 dias, estava ele pregando o evangelho. A mudança dele gerou até polêmica na época. Assim, muitos crentes da época, quando falava que ele ia falar, será que ele não está dando uma de espiador não? Será que ele não está vindo para o meio para tentar investigar alguma coisa? Porque ninguém acreditava, irmãos. Sabe aquele negócio que a pessoa abre a boca e fala, não é possível, esse Paulo converter? Esse homem não gostava de jeito nenhum de Jesus, não podia deixar ninguém falar de Jesus, agora vocês estão falando que ele está falando de Jesus? Ah, não pode ser, mas era verdade. A mudança dele foi radical. E outra coisa da mudança da vida do apóstolo Paulo, permanente. Mudou de uma vez e mudou permanente. Não é aquele negócio que fica mais ou menos, sabe? Sabe aquele negócio mais ou menos? Muda um pouco, não muda, vai, não vai. Não, mudou. Mudou para nunca mais ser o mesmo. Mudou para nunca mais. É a mudança que, depois mesmo eu chego lá. É essa, por isso que eu falo, a mudança dele foi algo transformador, irmãos. Uma coisa que nunca ninguém tinha percebido antes. Por isso que hoje, quando você vê falar, tem gente que duvida. Quando você vê falar de uma pessoa que vivia nas drogas, converteu e agora é uma pessoa mudada, tem gente que não acredita, mas é verdade. Quando vê falar, olha, aquele fulano que mexia com tráfico, vivia no tráfico, vivia fazendo isso, ele mudou de vida. Aí as pessoas falam, será? Será que não é balela não? Será que teve mudança mesmo? Sei não, hein? Mas eu vou falar particularmente, eu vou falar de mim. Eu acredito. Eu creio nessas mudanças. Porque se aconteceu com o apóstolo Paulo, não pode acontecer com pessoas dos nossos dias? Pode, porque não é a pessoa. Ninguém muda, vou explicar isso já. Ninguém muda porque quer mudar, não. Claro que a pessoa tem que abrir o coração, mas a mudança vem de Deus. Mudança não vem do homem, não é ninguém que muda. Sabe, irmãos, uma coisa que me intriga muitas vezes, eu não falo nada porque as pessoas não têm experiência, mas muitas vezes chega alguém para a gente e fala, pastor, vai lá e conversa com fulano, porque o senhor já mudou a vida de algumas pessoas, irmão. Não muda a vida de ninguém. Eu já falo, meu Deus, que isso? Aí já está errado. Ninguém muda a vida de ninguém, quem muda é o Espírito Santo. A gente prega, né? Aqui tem irmãos que pregam a palavra também, irmãs que pregam a palavra. A gente prega a palavra. O que vai mudar é a palavra. No caso de Paulo, foi algum homem que mudou a vida dele? Irmãos, é tão extraordinária a mudança dele que não teve, assim, na pregação do evangelho não teve participação do ser humano. Foi o próprio Jesus que falou com ele. Próprio Jesus que falou com ele, não teve a participação do ser humano, você está entendendo? Não foi ninguém, porque a maior parte das pessoas muda assim, ó, e é bom isso também, porque Jesus mandou nós pregar. A maior parte das pessoas muda porque alguém foi lá, falou do evangelho por ele, orou por ele, deu uma palavra de Deus, a pessoa recebeu a palavra, mudou. É o normal de acontecer, e é isso que acontece, tá certo.
Só que o apóstolo Paulo foi diferente. Não foi um irmão, uma irmã que pregou para ele. Não foi um vizinho, não foi um pastor, não foi um reverendo. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele numa luz. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele numa luz, você está entendendo? E não apareceu assim, leve, não. É igual eu falei, quando eu falei que foi brusca, foi assim, foi bruta mesmo a forma. Luz, pá, caiu do cavalo. Ele caiu do animal, quando aquela luz bateu nele, caiu do animal. E quando ele caiu do animal, vou até voltar lá um pouquinho nessa parte, ele caiu sem entender nada, aquela luz forte, ele caiu do animal, o que é isso? O que está acontecendo? O pessoal está... Aí uma voz falou, eu sou Jesus. A quem você persegue? Olha para você ver a nível da conversa. Olha como que Jesus apresenta para ele. Sou Jesus, quem você persegue? Falou, mas eu não persegui no Senhor? Como assim? Quando você persegue a igreja, você está me perseguindo. Por isso você está me perseguindo. E eu vim hoje mudar a tua vida. Você não vai mais, agora você vai ser perseguido pelo meu evangelho. E mudou a vida dele mesmo, ele abraçou aqui a causa. Então a conversão dele foi algo impactante, algo tremendo. Contando assim, tem gente que fala, parecendo história de filme isso aí, ué. Mas é mais, não é um filme não, é realidade. E aí, irmãos, a mudança dele permanente, que eu digo, que o apóstolo Paulo mudou para sempre. Nunca mais voltou às práticas erradas. A verdadeira conversão é assim, é a conversão onde a pessoa nunca mais volta às práticas erradas. O que significa a palavra conversão? Mudança de direção. O que é converter? Mudar de direção. Exemplo, estou indo para Guaxupé, mudo de direção, viro para ir para Bom Jesus, converti o caminho, mudei de direção. Conversão é mudança de direção. A pessoa estava caminhando por um caminho, encontrou Jesus, muda para outro caminho. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava indo matar crente. Certo? Paulo estava indo matar crente, acabar com o culto, de quebrar a casa, destruir pessoas. É isso que ele ia fazer. Converteu. O que ele passou a fazer? Pregar a palavra e ajudar os crentes. Mudou. Isso é mudança. Isso é mudança. Essa é a mudança que teve na vida dele. E uma mudança verdadeira e genuína e pura. E daí por diante, ele começou a pregar essa palavra. E sabe como que ele via a palavra que ele pregava? É o que eu vejo, é o que você tem que ver. Eu creio na palavra que eu prego. Estou dizendo para vocês, eu creio no evangelho que eu estou pregando aqui. Ele passou a crer na palavra que ele pregava. A gente precisa crer na palavra que nós pregamos. Se eu pregar a palavra que eu não creio, irmão, é o mesmo que bater nessa madeira. Não vai virar nada. E o apóstolo Paulo disse, o poder, eu creio, não me envergonho do evangelho, porque é o poder. O evangelho é o poder, o que eu estou pregando aqui é poder. Pessoa que está aqui na igreja, está doente, pode ficar curada, Jesus te cura. Jesus é cura. Por isso que eu falei aqui, não é orar por orar não, irmão, é orar crendo. É orar crendo. É orar crendo, é orar acreditando. Se Deus vai fazer ou não, é questão dele, mas eu creio que ele pode. Orei para essa senhora, Rosária. Está difícil, tá? Mas eu creio que Jesus pode curar ela. Se vai curar ou não, se quer ou não, é questão dele. Mas a minha parte eu creio. Eu acredito, você tem que acreditar no que você fala. Tem que acreditar no que você ora. Cada oração que você faça, faça com fé. Não, por favor, não ore por orar. Ore porque você acredita. Porque você crê, Senhor, muda a vida dessa pessoa. Veja essa pessoa mudada. Senhor, cura essa pessoa, veja essa pessoa curada. Senhor, liberta essa pessoa, veja essa pessoa liberta. Isso é crer no que você ora. Isso é crer naquilo que você pede. E o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho, porque ele é o poder, o evangelho é poder. Evangelho de Deus é poder. Evangelho é cura, evangelho é libertação, evangelho é restauração, evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. E por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque esse evangelho mudou a vida dele. Esse evangelho já mudou a sua vida. Então eu creio que você acredita também.
Eu creio que você acredita também. Então ele falava é o poder de Deus, porque ele cria nesse poder, ele cria nessa manifestação, ele tinha certeza do que ele falava. Por exemplo, ele cria tanto, que certo dia, ele estava pregando numa determinada lugar, um salão, e o salão tinha algumas janelas altas como essa, e tinha um rapaz pendurado numa janela dessa. Despendurado é força de expressão, assentado na janela, palavra, e ele demorou muito com a pregação dele, foi longa a pregação, 2 horas, 3 horas, coisa assim, e o rapaz cochilou, durante a pregação o rapaz dormiu, e você sabe, dormiu sentado na janela, o que vai acontecer? Caiu da janela, bateu a cabeça e morreu, durante o culto que o Paulo estava fazendo, caiu, bateu a cabeça e morreu. Você acha que Paulo deixou quieto? Paulo foi lá, orou e ressuscitou aquele jovem. Por isso que ele acreditava no poder de Deus. Estava pregando em um culto, em uma celebração, percebeu no meio daquele culto um rapaz que tinha paralisia nos pés, paralítico. E ele olhou para aquele rapaz e viu que o rapaz tinha fé. Ele viu que o rapaz tinha fé, nos olhos do rapaz, nos olhos. Ele viu que o rapaz tinha fé. E ele disse: rapaz, fique curado dessa enfermidade. Instantaneamente o rapaz ficou curado. Por isso é o poder de Deus. É o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é a obra de Deus. Deus fazendo os seus milagres, tem que crer, irmão. A gente tem que crer naquilo que a gente ora, porque se a gente crer, isso vai ser nosso favor. Nós não vamos viver mais sem medo, mais sem preocupação, nós vamos repreender a enfermidade. Então o apóstolo Paulo diz: é o poder de Deus. Aí ele dá a seguinte sequência: para salvação. Salvação, irmão, quem não quer ser salvo? Todos nós. Salvação é vida eterna. Paulo estava falando que ele era a salvação no evangelho de Cristo. Cristo é a salvação. Cristo é aquele que nos salva. Cristo é aquele que nos dá a garantia que o dia que nós morrermos, nós vamos ter a vida eterna. Coisa melhor do que isso, meus irmãos e irmãs, ter a vida eterna. Ter a vida eterna, imagina que bênção, você e eu temos a vida eterna, salvação, eu vou falar em salvação em 2 sentidos, salvação aqui no mundo, porque o mundo está perigoso, o mundo está complicado, tem problema para todos os lados, problemas de saúde, problemas sociais, problemas de pessoas passando necessidade, problemas de relacionamento. O mundo está cheio de problema. Então nós precisamos de um Salvador nesse mundo, nós precisamos de alguém que nos proteja nesse mundo, nós precisamos de alguém que nos guarde nesse mundo, nós precisamos de alguém que nos proteja além das forças humanas. Existe, a proteção que a gente tem aqui na terra, que nós podemos ter, comprar ou construir, ela é falível. Por isso nós vamos deixar de fazer? Não, mas a gente faz sabendo que ela tem falha. A proteção que Deus nos oferece é infalível. É infalível, não tem falha. Então nós precisamos de alguém que nos salve dos problemas aqui do mundo, irmãos, que nos salve das doenças, que nos socorra dos problemas familiares, que nos socorra nos dias de dificuldades. Nós precisamos. E quem é esse Salvador? Jesus. Ele é o Salvador. Aonde esse Jesus está? À direita de Deus, mas através do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida.
E nós precisamos dele, desse Salvador. Então o Evangelho de Cristo, Cristo é salvação dos problemas do mundo. Quando a gente tem apura, quem você acha que eu clamo? Quando as coisas apertam, quem que eu busco? Jesus. O nome dele já fica na ponta da língua. O nome dele fica na ponta da língua. O nome de Jesus fica na ponta da nossa língua, irmão. Jesus me socorre. Ó, a gente acha engraçado falar de Pedro quando ele estava afundando, mas o que ele lembrou foi Jesus. Começou a afundar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, na hora Jesus socorreu ele. Na hora Jesus pegou ele. O nome de Jesus precisa estar... O nome de Jesus precisa estar fácil na tua boca. Amém? Ele precisa estar fácil na tua boca. O nome de Jesus precisa estar fácil de você falar. O nome de Jesus precisa estar no teu linguajar diário. Tem que ser o nome que você mais tem intimidade. Tem que ser o nome que você fale com mais facilidade. Porque Ele é o teu Salvador. Ele é o Evangelho que Paulo pregava. É o Evangelho que eu prego aqui hoje. É Jesus, nosso Salvador. Mas aí, eu falei até agora do Salvador dos problemas da terra. Mas Ele também é o Salvador da vida eterna. Nós todos aqui, nós todos, pelo pecado de Adão, vou deixar bem claro, nós todos, pelo pecado de Adão, estávamos condenados à morte eterna. Todos nós, pelo pecado que Adão cometeu lá no princípio, toda a humanidade estava condenada à morte eterna, separação de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, Adão pecou, nós tudo recebemos o salário. Todos nós condenados à morte. Romanos 3, também 23. Porque todos pecaram, todos. Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Resumindo, gente, nós estávamos lascados e perdidos, sem direção, condenados à morte eterna, condenados à perdição eterna. Mas entrou o nosso Salvador em ação. Entrou o nosso Salvador em ação. O que Ele fez? Se ofereceu a morrer no meu lugar. Só no meu não, no seu também. No nosso lugar. Ele se apresentou. Nós aprendemos aqui hoje de manhã em Romanos 5, nessa mesma carta de Romanos, escrita pelo mesmo apóstolo Paulo, que Ele morreu, Ele se ofereceu. Não foi eu que pedi, Jesus, morre por mim na cruz, eu sou um pecador, e eu estou precisando ser salvo, eu estou arrependido, morre por mim na cruz. Ele não esperou ninguém pedir, Ele não esperou ninguém, Ele se ofereceu, Ele se entregou por mim, sendo um corrupto que eu era, mas Jesus mudou a minha vida, porque o Evangelho muda a nossa vida, é o poder de Deus. Ele se ofereceu no meu lugar, Ele se ofereceu no seu lugar, no nosso lugar. Nós não merecíamos, eu reconheço que eu não mereço isso, mas Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, Ele deu a vida dEle por você, Ele deu a vida dEle por mim, Ele se entregou, e Ele sabe o que Ele fez? Irmãos, a Bíblia diz que Ele era rico. Por que rico? Dono de todo o reino de Deus. Filho de Deus é o que, hein? Rico, poderoso, cheio de glória. Ele se empobreceu. Empobreceu? Sim. É uma vergonha morrer numa cruz, eu admito. O que vocês acham disso? Ser arrastado numa praça da cidade, hein? O que vocês acham disso? Ser despido publicamente, apanhar na frente de uma multidão de rei.
O que vocês acham disso? Pôr uma coroa de espinho na cabeça e pá! Brincaram, zombaram dele. Fizeram tudo isso. Ele aguentou. Sofreu. Dores indescritíveis ele sofreu. Humilhações, guspe na cara. Zombaria, escárnio, desprezo. Ele sofreu. Ele sofreu. Isso é o milicia. Você milicia. O mundo milicia. A humanidade milicia. E ele fez isso. Isso é pobreza. Ele se empobreceu. Cadê o poder que ele tinha? Ele manifestou. Cadê a glória que ele tinha? Manifestou. Cadê a honra que ele tinha? Manifestou. Não. Para quê? Para nos enriquecer. Nos enriquecer. Ele se empobreceu para nos enriquecer. Aonde você está hoje? Aonde eu estou hoje, irmãos? Nós estamos aqui numa noite maravilhosa, celebrando Jesus. Graças a Deus, todo mundo bonito, cheio de saúde, cheio de alegria. Isso Ele fez, é Ele que conquistou isso por você e para mim. Foi Ele que nos conquistou isso, meus amados. Para onde que nós vamos? Para o céu. Amém? Quem conquistou o céu para nós? Ele. Riqueza, irmão. Por isso que ele empobreceu para nos enriquecer. Só que graças a Deus, irmãos, o sofrimento dele foi por um tempo. O nosso sofrimento também é por um tempo. O seu sofrimento, escute, eu quero te falar isso aí, ó. O seu sofrimento é por um tempo. Porque a glória de Deus vem sobre ti. A glória de Deus vem nascendo sobre ti. A glória de Deus vem nascendo sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A luz do Senhor vem nascendo sobre ti. Sofrimento é por um tempo, irmãos. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai passar, minha irmã. O poder de Deus. Amém? Esse evangelho, irmãos, de Jesus, chegou em mim, chegou em você. E hoje, essa noite, vamos receber Ele dentro do nosso coração e das nossas vidas. Vamos receber com toda a fé, meu amém, meu irmão? Vamos fechar nossos olhos. Você que está também acompanhando, ouvindo, faça isso também em nome de Jesus. Feche seus olhos. Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, aquele que